Muito bem, hoje eu quero falar com você sobre esse tema que é de muita relevância: a fome que não nasce no estômago. Então fique comigo até o final dessa videoaula para que nós possamos pensar juntos. Afinal de contas, você já deve ter sentido uma vontade incontrolável de comer, mas ao parar por um instante você percebeu que não era fome. Já aconteceu com você, né? Aquela urgência que vem de repente, que pede algo específico, doce, salgado, crocante, que some quando você finalmente devora, mas que deixa um gosto amargo de culpa. Isso não é fome física, é fome da alma. E quando você não entender o que está por trás desse ciclo, você continuará refém dessa fome. Jung diz que aquilo que não se torna consciente retorna como destino. E o destino repetido de quem luta contra a balança é exatamente isso: recomeçar. Toda segunda-feira, perder alguns quilos e depois se encontrar novamente com o fundo do pote. Não por falta de disciplina, mas por excesso de fome. E não é uma fome que a comida pode saciar. Não, Freud chamava isso de compulsão à repetição. Então você repete o que não elabora, engole a ansiedade, mastiga a rejeição e acaba degustando a solidão. E o seu prato se torna um arquivo vivo de emoções não vividas, palavras não ditas, feridas não curadas. O que você engoliu hoje não era comida, era desejo, vontade da sua alma. A Bíblia nos convida a um diagnóstico radical, mas também libertador. O texto diz: sonda-me, ó Deus, 139, 23, 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. E vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Presta bem atenção, nesse salmo Davi não pediu uma dieta nova, ele pediu para ser sondado. Porque sabia que o problema do comportamento está enraizado em camadas mais profundas do ser. A compulsão ela é apenas a ponta do iceberg, a ansiedade é a ponta do iceberg. Embaixo d'água estão as crenças, os traumas, as lealdades invisíveis e uma necessidade desesperada de preencher o vazio. E a sombra, para usar o termo junguiano, é aquilo que negamos em nós mesmos. A raiva que não expressamos, a tristeza que não acolhemos, o medo de não ser amado. E essa sombra, quando ela é ignorada, ela volta à noite, quando a casa está silenciosa e a geladeira está cheia. Uma frase para a gente refletir e carregar no bolso para todos os nossos dias é: toda vez que você come sem fome, você está alimentando uma história que ainda não foi vivida. Reflita sobre isso. Toda vez que você come sem fome, será que você não está alimentando uma história que ainda não foi ouvida? Então hoje, antes de abrir a geladeira, faça uma pausa, coloque a mão no peito e pergunte-se: o que eu estou sentindo agora? Antes de atacar a comida, antes de comer, se pergunte: o que eu estou sentindo agora? Dê nome. Estou sentindo solidão? Estou sentindo injustiça? Estou sentindo cansaço, vulnerabilidade, invisibilidade? Porque quando nós nomeamos, nós rompemos com o ciclo do automático. A luz da consciência dissolve essa sombra. E o emagrecimento transformador ele começa no instante em que você decide parar de negociar com a comida e começa a dialogar com a sua alma. Não se trata só de fechar a boca, mas de abrir o seu coração para aquilo que Deus quer curar. Lembre-se, o alimento foi feito para nutrir o corpo e não para anestesiar a alma. E enquanto você finalmente permitir que Deus sonde as suas motivações mais profundas, você descobrirá a verdadeira saciedade. E ela nunca esteve no prato, mas na presença. Reflita sobre isso. Afinal de contas, é tempo de nós pensarmos, avaliarmos e repensarmos como nós temos conduzido a nossa jornada. No tema de hoje, eu falei sobre essa fome que ela não nasce no estômago. É necessário pensarmos sobre isso. Reflita sobre isso. E se você quiser conhecer um pouco mais sobre a terapia CIS, se inscreva aqui agora mesmo e já agende a sua sessão.